Paz e graça, queridos! Bom estarmos mais uma vez em nosso canal com mais uma devocional. Lembrando a você que as nossas devocionais acontecem sempre terças e quintas. Estamos estudando Provérbios de Salomão. Peço a você que possa se inscrever no nosso canal e também curtir o nosso vídeo. Nós queremos alcançar os 2.000 inscritos e eu peço a sua colaboração. Compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais, apresenta a eles o nosso canal para que a boa palavra do Senhor possa chegar em outros corações. Você está gostando das nossas devocionais? Está gostando das nossas reflexões aqui em Provérbios? Comenta aí, coloca o seu comentário, né? Para mim, alegra o coração saber que você está participando aqui conosco. E eu quero mandar um abraço todo especial neste dia para a Dona Marlene. Dona Marlene é uma assídua no nosso canal, assiste todas as vezes as nossas devocionais e eu quero mandar um abraço especial para ela. Também uma outra pessoa que eu quero mandar um abraço especial é para Irene Rita, que também sempre tem assistido as nossas devocionais. Queridos, eu queria concluir esse momento aqui em Provérbios 6:19. A última coisa que Deus abomina, a última coisa que Deus aborrece, nós estamos nessa temática há algumas devocionais já, quando ele fala sobre a advertência contra a maldade, falando sobre o homem Belial, aquele homem que arquiteta, que planeja coisas ruins, que tem seus pés ligeiros para fazer o mal. E por último, ele diz que Deus abomina, Deus aborrece o que semeia contenda entre os irmãos. O que semeia contenda entre os irmãos. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu querido. Você é um construtor de pontes ou de muros? Na sua vida social, nos seus relacionamentos familiares, profissionais, eclesiásticos, você é aquele que constrói pontes ou aquele que constrói muros? As pontes, elas diminuem distância, elas facilitam o acesso, elas ajudam o tráfego. Os muros, ao contrário, eles cercam as coisas, eles impedem a passagem, eles bloqueiam a comunicação. Há pessoas na nossa vida que são verdadeiros construtores de pontes. Nós estamos com dificuldade com alguém, nós estamos tendo problema com alguma pessoa e essa pessoa, construtora de pontes, vem apaziguar nosso coração, vem pacificar a situação, vem colocar na nossa mente, no nosso coração, uma nova maneira de enxergar outra pessoa, criando a paz naquele lugar. Há outros, porém, que são verdadeiros construtores de muros. Onde eles chegam, a confusão se estabelece. Onde eles chegam, a divisão é real. São pessoas que aproveitam qualquer oportunidade para fazer contenda, para trazer fofoca, para disseminar situações que possam abalar relacionamentos. Você conhece alguém assim? Conhece pessoas que semeiam esse tipo de situação? É interessante algumas expressões utilizadas aqui, e a primeira delas é exatamente semear, porque quem semeia espera colher. Então não tem aquele, eu fiz sem querer. Eu não percebi. Não, há pessoas que têm o propósito de trazer discórdia, de trazer contendas.
É interessante, queridos, que esta realidade, que é a segunda palavra que eu quero destacar, que é contendas, essa realidade faz, inclusive, parte do que Paulo descreve lá em Gálatas como os frutos da carne. Discórdia, porfias, contendas, situações como essas que fazem com que pessoas tenham relutância, tenham situações de constrangimento com o seu próximo. Ao contrário disso, nós temos Paulo escrevendo que a paz é um dos frutos do Espírito. E Jesus mesmo é aquele que fala a respeito dos promotores da paz. Que tipo de relacionamentos nós temos semeado na nossa vida e para aqueles que estão ao nosso lado? A terceira palavra aqui destacada é irmãos. Eu falei um pouco sobre semear, sobre contenda e agora sobre irmãos. Porque normalmente nós pegamos esse versículo e colocamos aplicado à igreja. E, na verdade, isso pode ser muito bem aplicado à igreja. Nós somos o corpo de Cristo, somos a família de Deus, somos irmãos uns dos outros. Mas acredito eu que esta prerrogativa aqui não diz respeito à igreja especificamente, embora possa ser aplicada, mas é irmãos carnais mesmo, são pessoas que vivem na mesma casa. Irmãos, como é interessante a gente perceber nos nossos dias irmãos que estão em combate com o outro, irmãos da mesma casa, por situações variáveis. Eu conheço irmãos, por exemplo, que não se dão bem por causa de política. Eu conheço irmãos que não se dão bem por causa de dinheiro. A inveja um do outro causa contenda. Agora, imagine você nessa situação familiar, e aí eu vou aumentar essa dimensão agora para a área profissional. Quando há dificuldades entre duas pessoas, e ao invés de chegar um construtor de pontes, chega um construtor de muros e começa literalmente semear contenda entre pessoas. É uma fofoquinha aqui, é um comentário refletido, pensado, planejado ali. É uma situação gerada, às vezes criada pela própria pessoa para trazer constrangimento. Eu sei, queridos, que a situação, o ambiente fica insuportável. Seja ele dentro de uma casa, de uma família, seja ele numa empresa, ou seja ele dentro de uma igreja. Não permita que o seu coração seja um promotor de muros, um construtor de muros, que você seja um construtor de pontes, que você seja sempre conhecido como o pacificador, o conciliador, aquele que vai, de alguma forma, destruir o muro. Inevitavelmente, eu vou lembrar do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai falar que havia um muro de separação entre os judeus e os gentios. E esse muro foi tirado por Jesus, fazendo desse povo, ou desses povos, judeus e gentios, um só povo, que nós chamamos no Novo Testamento de igreja. Se Jesus fez isso através do seu sacrifício, e não só nos uniu com pessoas estranhas e nos fez chamá-las de irmãos, também o fez para com Deus quando éramos estranhos e inimigos de Deus por causa das nossas obras pecaminosas, e Ele retirou o nosso pecado e nos fez aproximar-se de Deus. Consequentemente, Ele nos faz também mensageiros da reconciliação.
Então a palavra que eu quero dar para o meu coração hoje, para o seu coração, é: seja construtor de pontes. Construa pontes no coração das pessoas. Não permita que você seja construtor de muros. Que não sejamos aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Que Deus, pois, nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos orar, então, pela politização do nosso país. Nós estamos com um país dividido. Pessoas que se consideram da esquerda não toleram as pessoas que são da direita e assim, alternadamente, sucessivamente. Não há certos e errados nesse jogo. Todos estão errados. E por incrível que pareça, nós temos visto nas redes sociais, inclusive pessoas da mesma fé, falando e criando situações de separação e não de união. O nosso país precisa, nesse momento, de estarmos unidos contra a pandemia e não um com os outros. Que Deus possa nos abençoar. Claro, nós temos nossas preferências políticas, partidárias. Você não precisa ser alguém apolítico, né? Você pode ser alguém político, você pode ter sua preferência, mas isso não te dá direito você menosprezar outra pessoa. Não dá direito a você desprezar o outro, falar coisas a respeito do outro que mancham a sua reputação e o seu caráter. Não estou dizendo que você vai ser omisso quanto à verdade, não estou falando isso. Eu estou dizendo que chega dessa divisão na nossa nação, que sejamos construtores de pontes e não construtores de muros. Vamos orar? Deus eterno, nós queremos orar por nossa nação. Lembramos do nosso próprio coração, ó Deus. Não permita que sejamos construtores de muros, e sim construtores de pontes. Se percebermos, ó Deus, que há pessoas com dificuldade com outras no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa ou na nossa igreja, faz com que sejamos os conciliadores, os pacificadores. Não como nos diz o texto, que possamos semear contendas, mas que possamos semear paz. Ó Deus, o maior exemplo disso foi o próprio Senhor Jesus, quando trouxe pacificação entre nós e o Senhor nosso Deus, e entre nós e os outros. Nos ensina a andar nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer a você que está acompanhando as nossas devocionais. Vou pedir de novo a você que possa compartilhar os nossos vídeos. Entre em contato aí com seus amigos, apresenta nosso canal, diz: olha, há um canal aí da Igreja Presbiteriana de Serra Talhada com conteúdos bíblicos, teológicos, com uma boa palavra, uma exortação pastoral, não para a glória desse pastor, mas para a glória de Deus, para que a boa palavra do Senhor chegue cada vez mais a corações que precisam desta palavra. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Espero nos encontrar em outros momentos com você. Lembrando que, além das nossas devocionais, nós temos no nosso canal também as transmissões dos nossos cultos. Você pode dar uma visitada aí no nosso canal, escolher as mensagens que você queira assistir, e que Deus abençoe o seu coração.